Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o DermiaCast, podcast número 8. Para você que acompanha a gente, sabe que é um podcast voltado à área da beleza, principalmente aos cuidados da pele, né? E hoje estamos com uma celebridade do segmento estético, que é a Tânia Oliveira, ou a mais conhecida como Diva da Estética. Pois é. É um prazer, Tânia, estar com você aqui. Prazer estar aqui com o Lucas. A gente fica muito feliz, é uma amizade que já vem se desenhando há alguns meses, desde a Hair Brasília, né? Sim. E está sendo um prazer aprender cada dia mais aqui. Hoje, um sábado, acho que já são quase 6 horas, e a gente energia total aqui, desenhando bastante coisa. E a gente fez uma pausinha para poder gerar valor para vocês, né? Não ia perder essa oportunidade de deixar um conteúdo registrado, né? E, Tânia, fala pra gente, a gente conversou o dia inteiro e eu fiquei pensando, né? Que perguntas a gente pode fazer para extrair um pouco de conteúdo aí, um pouco do que ela sabe e pode fazer diferença na vida das profissionais que te acompanham e que acompanham a gente também. São 42 anos de mercado, né? Sim, pouca coisa, né? É. Eu comecei gatinhando. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desse tempo todo que você está vendo, você acha que a estética está caminhando para um futuro melhor? Você vê com os bons olhos? Ou como você vê tudo isso que está acontecendo, desse tempo inteiro, do que você viu lá atrás, do que você viu agora? Passa um mapa pra gente, assim, do que você tem em mente. Dá para passar um filme, né? Uma vida, 42 anos na área da estética. O que eu vejo hoje na estética? Eu vejo que nós estamos evoluídos, muito evoluídos na parte teórica, científica, na tecnologia em si, nas pesquisas, e isto é muito bom. Isso realmente faz com que a gente tenha hoje uma estética científica, uma estética com mais conhecimento calçada em evidências. Isso é notório. Mas também me preocupa muito ver que tantas profissionais querem fazer muito mais realmente do que deveriam, ou do que podem, ou do que é o seu limite, do que é o seu domínio, porque é tanta oferta que às vezes isso faz com que a pessoa queira fazer mais do que devia. E sendo esteticista, me considero, sou graduada, pós-graduada, tenho diplomatura em estética fora do Brasil, e eu vejo assim, eu nunca fiz nada que não fosse do meu domínio. Eu nunca fiz nada que pudesse o meu nome ser denegrido. E eu acho que é isso que a estética tem que se voltar, né? As profissionais da época de hoje. Por que fazer mais do que deveria? Por que seguir fazendo alguns procedimentos minimamente invasivos, outros até invasivos, que a gente sabe, está aí nos jornais, está aí em sites, algumas coisas assim. Por que fazer? Para quê? Se poderiam seguir fazendo muitas técnicas que nós temos maravilhosas para deixar uma pessoa com uma autoestima maravilhosa, que eu acho que é isso que a gente vem. A gente trabalha com beleza e saúde, né? A esteticista, a cosmetóloga, a dermocosmetóloga, ela veio para trabalhar saúde e beleza, beleza e saúde. As duas não podem ser desligadas ou separadas, porque não existe beleza sem saúde, não existe saúde sem beleza, né? Então a gente tem que ter essa noção. E a tecnologia veio ajudar muito, mas ao mesmo tempo muita tecnologia em equipamentos, principalmente equipamentos que são realmente ótimos, mas nas mãos de bons profissionais que deveriam, aqueles que são gabaritados para isso, e não nas mãos de pessoas que não sabem o que vão fazer com problema adverso se ocorrer. E isso ocorre, com certeza ocorre. Entendi. Então a gente teve um avanço da ciência aí, estamos baseados muito mais em evidência, mas apesar de tudo isso, existe uma grande tendência a ela fugir daquilo que ela deve fazer, né? Sim. Sendo que, na verdade, acho que a energia dela devia estar voltada ao que ela deve fazer de maneira extraordinária, né? Extraordinária, porque tem muita coisa para fazer. E uma das coisas que realmente a gente tem que falar, que realmente
toda esta inovação, toda essa modernidade está nos dando mais saúde, mais anos de vida, pele mais bonita, com o tratamento preventivo, que eu digo assim, a estética é prevenção. A estética é fazer com que aquilo que está sendo danificado pelo tempo tenha um estancamento ou uma regressão, né? É o que a gente espera que hoje a ciência faça com que a gente tenha isso nas mãos. E eu acho que isso a gente está aqui conversando e eu vendo coisas com vocês, contigo e com o Iago, realmente a gente está nesse caminho. Sim, sim. Mas não precisaria ser tão invasivo. Nós poderíamos estar mantendo... Eu estive agora faz bem pouco na Europa e eles não são invasivos. As esteticistas ainda trabalham muito com as mãos, que é o instrumento que Deus nos deu, o melhor instrumento que Deus nos deu está aqui. Fora isso, e muito isso, coração, colocar teu coração no trabalho, ver que tu está falando, que tu está trabalhando com um ser humano, tu está trabalhando com uma pele, mas atrás dessa pele tem um ser humano, tem uma parte psicológica, emocional, que se tu fizeres alguma coisa que não foi devida e que tu geraste uma iatrogenia, aquilo vai ter uma resposta psicológica negativa muito grave para a tua cliente e, consequentemente, ter um nome. A ideia é prevenção e não acelerar algum processo, né, ou alguma coisa do tipo. Prevenção. Você falou de limite, né? E dentro disso eu queria saber hoje qual é o papel da esteticista, qual que é a definição que você tem da esteticista, qual que é o limite que ela se pode trabalhar assim? Falando em pele, vamos dizer, limite, nós não podemos fazer nada que seja invasivo ou minimamente invasivo. O que quer dizer isso? Você não atingir a vasculatura, a vascularização, você não chegar até a derme, que esse já é um domínio do médico. Você trabalha a epiderme e por ação reflexa vai trabalhar derme, como estimular o que a gente quer estimular dentro da derme? O fibroblasto, a célula mãe que produz todas as fibras que a gente necessita. Colágeno, elastina, reticulina, matriz extracelular, que é a estrutura da nossa pele, a estrutura da epiderme. Se a gente trabalhar bem a epiderme, fazer as nossas técnicas e não fazendo métodos invasivos e realmente agressivos, nós conseguimos fazer isso, principalmente com a ajuda da tecnologia e da ciência. Que hoje a gente está trabalhando com o quê? Com bionanotecnologia, com tecnologia natural, né? Biotecnologia, trabalhando com nanotecnologia, entregando dentro desta pele o ativo necessário para estimular essas células. Estamos trabalhando com células-tronco e isso é uma coisa muito importante que a gente tem que saber com quem nós vamos trabalhar, que tipo de desenvolvimento foi feito para as células-tronco, que tipo de célula-tronco foi feita, se é correta, se é uma enganação, porque tem muita coisa aí que a gente sabe que tem título, que papel, rótulo, tudo aceita, né? Verdade. Agora, será que tem tecnologia ali? Existem muitas ferramentas ainda para elas utilizarem para querer pular para um outro estágio, né? Que não é dela ali, para uma ferramenta que é de aplicação médica, né? Ainda existe muitas ferramentas na mão que ela pode utilizar para ter um resultado bacana e que está dentro do limite dela e eticamente legal. E dentro do domínio, é o domínio da esteta. Eu dou a aula em pós-graduação e sempre digo, e principalmente ácidos e peelings descamativos visíveis ou não, e eu digo, por que fazer aquilo que é de domínio do médico, né? Do médico ou da biomedicina ou da dermatofuncional, se nós podemos trabalhar com esses profissionais como um trabalho multidisciplinar. Sim. Nós fazemos uma parte, né? Nós fazemos uma parte, o médico faz outra, o biomédico faz outra. Não existe, eu digo, não existe concorrência. Existe uma parceria que vários profissionais poderiam estar trabalhando junto e quem seria, vamos dizer, beneficiado seria o nosso cliente.
Exato, perfeito. E a gente falando de limites, né? A gente falou de limite, falou qual que é o que ela pode, o que ela não pode. E à tarde a gente conversou muito sobre todas as ferramentas, né, equipamento e técnicas que estão em evidência. E dentro delas não dá para deixar de falar do microagulhamento, né? E você deu uma aula pra gente ali sobre microagulhamento. E eu acredito que isso pode gerar bastante valor para ela. Qual que é o limite que ela pode trabalhar dentro do microagulhamento? Como ela pode trabalhar de uma maneira que seja benéfica, não exceda o limite dela e traga um resultado bacana para o cliente? A gente tem hoje dentro do mercado pessoas que são referência nesse trabalho com o microagulhamento, como Mariana Negrão, que a gente segue tudo. E que quando ela dá uma aula, ela diz que não necessariamente nós precisaríamos ir a mais do que 0,5 de milimetragem de 0,5 milímetros do equipamento de microagulhamento. E que 1,5, 2,5, isso já seria mais agressivo e, no caso, o domínio do médico. Mas que tem alguns outros segmentos que dizem que a esteticista pode estar utilizando de 0,5 a 1. Né? Mas o que eu digo, quando já a gente rompe esta barreira da epiderme e chega na derme, isso já não é minimamente invasivo? Existe, desculpa cortar o raciocínio, Sim. Existe alguma definição junto a algum... sei lá, a dermatologia, ela determina alguma coisa disso? Existe algum órgão competente que impõe esses limites, ou é só discussão das profissionais mais capacitadas? Como que se chegou nisso? Tem algum estudo? Estudo não tem, mas tem limites gerados pela Anvisa, que determina, propriamente dito, dos associações ou como é que se diz, de biomédicos, comitê éticos, biomédicos, uns conselhos sim. que meio que direcionam que esse poderia fazer, esse não, é permitido ou não. Mas como é livre e a gente sabe que o mercado brasileiro às vezes aceita tudo, não tem regras de compra, por exemplo, não tem proibições de compra para um equipamento de 2,5. Então fica tudo na ética ali da profissional. Fica na ética da profissional, e que eu acho que é esse o ponto. Está sendo um pecado nisso. Né? É a ética. Será que eu vou conseguir recuperar um dano causado por uma técnica que não era minha? Eu vou conseguir recuperar? Eu vou conseguir prescrever alguma coisa? Não, né? Porque prescrição é só médico que faz. Uhum. Inclusive tem até um tipo de discussão que fala... hoje as cosmetólogas às vezes saem da universidade e prescrevem uma receita para o seu cliente, não é paciente, é seu cliente, né? Para a farmácia de manipulação. Quando isso está já determinado e definido, que quem prescreve é médico e farmácia de manipulação só pode desenvolver um produto se for prescrito por um médico, né? Um da CRO, CRM, um dentista, um cirurgião, um médico em si. Mas tem horrores de farmácia de manipulação, pode-se dizer, às vezes tem um a cada esquina que tem que sobreviver. E muitas estéticas que se batem dentro do mercado. E o que acontece? Acontecem prescrições. E esses profissionais que também teriam que manter... Valor, né? Mas eles vão lá e produzem, e às vezes é um produto que não tem um controle adequado, né? Porque a gente sabe que produtos de grande indústria, que são industrializados, eles têm no mínimo 2 anos de validade.
tem controle de qualidade, tem produtos que ficam dentro de um espaço durante esses 2 anos e isto é uma forma de controle se houve alguma modificação da fórmula ou não, para ser retirado ou mantido dentro do mercado. Então, é uma garantia para o cliente saber que aquele produto que ele está adquirindo, que é de grande indústria, que tem Anvisa, que tem rótulo, que tem certificação pela Anvisa, eu estou usando um produto que realmente foi testado, analisado, que tem os ativos de forma adequada, concentração adequada e que não vai gerar um problema inestético, né? Então, a parte da ética em si, eu acho que é uma das que mais... O seu conselho como diva é trabalhar dentro do limite de 0,5 milímetros, seria o ideal para profissional esteticista? É o ideal. Legal. É o ideal. Eu trabalho assim, né? E tem excelentes resultados? Eu tenho excelentes resultados, Mariana Negrão fala o mesmo, tem excelentes resultados. Então, a gente tem que se espelhar em quem tem resultado, em quem faz acontecer, em quem faz a diferença dentro do mercado. Você tinha citado também combinação de alguns ativos específicos para ter um resultado melhor no microagulhamento, né? Como que é isso? É impressionante como o brasileiro abrasileira tudo, né? Eu digo, aqui chegou alguma técnica deslumbrante do Desmond Fernandes, um microagulhamento drug delivery maravilhoso. Eu digo que se eu lá há 40 anos atrás tivesse esse equipamento, hoje eu estava rica. Né? E não existia isso. Porque os resultados são maravilhosos. Eu vejo isso como uma técnica muito boa se tu usar ela de acordo com o que deve e usar exatamente o que deve. Como assim? Só se pode aplicar junto com o microagulhamento ou depois do microagulhar produtos que sejam em sérum gel, soro gel, um fluido, nada com gordura, tudo com ativos aquosos, né? Sem cremes, nada que seja creme, pasta, óleo. Por quê? Para você não tamponar esses pequenos furinhos, né? Canículos que foram abertos ali, essas estruturas abertas. E que antes não podia nem aplicar protetor solar 72 horas. Hoje a gente já está vendo que diminuiu para 48 e alguns protetores hoje, por formulações mais avançadas, mais modernas, está sendo a 24 horas, você pode colocar principalmente no 0,5, né? Quando tu microagulha de 0,5. Então, assim, são fatores de crescimento, principalmente ativos que promovam ali uma estimulação do próprio fibroblasto, que vai entregar um nutritivo celular de acordo com o que a célula necessita. E às vezes eu vejo assim, máscara oclusiva pós-microagulhamento. Máscara oclusiva, ocluir aquilo que você rompeu, abriu e jogou lá para dentro, direto, entregou os nutrientes necessários para aquela pele. Com creme. Às vezes é creme, uma coisa às vezes até com argila. Não tem sentido. Não tem sentido. Então a gente vê assim que são muitas coisas abrasileiradas, estragando uma técnica que é maravilhosa, deslumbrante, ou por querer ser diferente, mas não estudou, e o grande problema é este, né? Nós estamos falando em rótulos, né? Em rótulos, a bula, isso e aquilo. Quem lê bula? Difícil, né? Bem difícil. Quem lê manual? Bem difícil também. Não. Quem lê manual? Tem lugares fora do Brasil que diz que se você estiver lendo dentro de um metrô um livro, você não paga o ingresso. Para tirar o celular da mão, para não ficar só no WhatsApp, no Face, né, no Insta.
para forçar com que o povo leia mais, esteja se instruindo mais. Aqui tu não vê isso. Eu sou professora, meu Deus do céu, às vezes tu diz, olha, entrega uma apostila, porque tu dá ali os tópicos principais, tu explica, mas tem uma apostila com todos os outros ativos e informações, que é formação, para que ela se aprofunde no... Às vezes não sabe nem o essencial que deve saber e está querendo acrescentar algumas coisas a mais, né? Mas a gente começa a observar pessoas que têm bastante resultado, e isso não é só na estética, não. E você começa a entender que, na verdade, eles só fazem o que tem que ser feito de uma maneira extraordinária e não inventam algo fora do comum. Na verdade, é o que deve ser feito de uma forma muito bem feita, né? É muito mais relacionado a isso. Eu acho que muitos profissionais, eu digo, estão virando o Joãozinho 30. Joãozinho 30, não é esse, cara? O que Joãozinho 30 fazia? Carnaval. O melhor carnaval, diga-se de passagem, né? As fantasias maravilhosas, aquela festa maravilhosa. Mas eu acho que alguns profissionais, por talvez ou desinformação ou não querer realmente estudar, né? E ali, como vários profissionais dizem assim, lê 1, 2 artigos por dia. Ah, não dá por dia. Por semana, então. Que só faça algo a mais. Faça algo a mais para acrescentar no seu trabalho. Não, eles querem fazer um carnaval, querem fazer uma fantasia maior. E acaba sendo vamos dizer, um protocolo errado. Entendi, legal. Bom, eu acho que essa conversa inteira nossa, a gente bateu muito em cima do termo ética, né? Eu acho que já deu para entender para elas que é um conselho seu, né? E nosso também, porque no primeiro podcast a gente já tratou desse assunto, né? O Dr. Pierre, ele falou muito disso, né? Sobre sair das áreas do trabalho, sobre ética e etc. E eu queria fazer um fechamento aqui. A gente sabe que tem muita gente que segue, te acompanha, principalmente as meninas que estão começando, né? E tem você como referência. E muitas delas não tiveram oportunidade de conhecer, né? Então aqui fica a oportunidade de você entregar uma dica para elas aí, para quem está começando. Qual conselho que você daria? Se hoje a diva estivesse no seu início, o que você faria diferente? Né? Fica uma dica assim para elas. Eu sempre dou, sou convidada para as aulas inaugurais, né? Abertura dentro da universidade para falar sobre a minha caminhada na estética, como é que eu iniciei, meu sucesso, como essa forma de ser empreendedora na área da estética. Isso, sempre me convidam para isso. E aí sempre pedem, né? Olha, qual é o conselho, o que tu diz? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? A gente cobrava. Não é um conselho, eu acho que é uma recomendação, assim, eu tenho 42 anos na área, tenho 63 anos de idade, então quer dizer, comecei nova, muito nova na estética, e eu comecei sempre utilizando o que tinha de melhor, né? Tem uma palavra que a gente diz e quando a gente fala, todo mundo acha que é ofensa, medíocre. Medíocre é apenas você andar na média. É você seguir um mesmo caminho que muitas pessoas estão seguindo e estão fazendo. Ela anda na média. Eu nunca gostei de estar na média. Eu sempre gostei de estar acima da média. Muito menos abaixo da média, né? Eu sempre gostava, quando criança, quando garota, de tirar as melhores notas, de ganhar aquela estrelinha no caderno que antigamente se recebia da professora, não arreguada na mão, né? Porque existia isso. Eu sempre quis ter um pouco mais, ou saber um pouco mais do que a professora me ensinava, né? Se eu tinha um curso, eu estudava, eu via, eu analisava, mas eu ia procurar um pouco mais daquela matéria que eu já havia recebido. Então, o que eu digo para elas? Estudem,
Conhecimento. Estudem, porque a melhor forma de tu crescer, a melhor forma de tu seres uma boa profissional é tu ter o conhecimento sobre a tua profissão, sobre quem tu vai atender, sobre o que tu vai aplicar, né? E nunca trabalhar com um produto, vamos dizer, de baixa qualidade para poder ter um ganho maior, que é isso que a gente está vendo hoje no empreendedorismo, é que as pessoas, às vezes, para ter um melhor ganho, estão reduzindo no valor do produto que será usado na pele do seu cliente, que dê teu resultado. Lá embaixo. Se as pessoas, propaganda no Instagram, no Face, na TV, no rádio, no folder, num folhetinho, num banner, num outdoor, é difícil vir tanto cliente por esses meios. Aonde vem é pela recomendação, é pelo QI, é pelo QI. Quem indica? Quem te indicou para vir fazer o atendimento comigo? Ai, foi a fulana. Por que será que a fulana indicou? Porque a pele dela ficou linda, maravilhosa. O resultado foi maravilhoso. Agora, se tu entrega um tratamento e esse teu resultado não foi maravilhoso, como é que ela vai te indicar? O teu gasto é muito maior adquirindo clientes novos do que mantendo clientes que tu já tem. Com certeza. E os que tu já tem é o que te traz cliente. Então eu sempre trabalhei com o melhor produto. Eu nunca coloquei o meu nome em produto que não fosse top, né? Por esse motivo estou aqui. É novidade, né? Mas por isso estou aqui. Muita coisa boa vindo. É muita coisa boa vindo aí. E eu sempre quis estar acima da média. acima da média. Na verdade, para fechar, eu acho que seria a ética o primeiro, que a gente falou o podcast inteiro. O segundo é o conhecimento, que é só através dele que a gente transforma, né? Sim. E através desse conhecimento atingido, escolher os melhores produtos e deter as melhores técnicas, né? Com certeza. Entendendo sempre a limitação, a delimitação do seu trabalho ali. Né? É isso. aí. Esse é o segredo do sucesso. É isso aí. Tem uma palavrinha que as pessoas, muitas, não conhecem, não sabem o significado, que é diligência. Isso está no livro de Salomão, o homem mais rico que já existiu. Então está lá a diligência. Porque Deus, falando com Salomão, perguntou para Salomão o que Salomão queria, porque Deus estava muito... se agradou muito de Salomão, e Salomão não pediu nada a não ser sabedoria. E Deus deu sabedoria e disse que Salomão seria o homem mais rico que já existiria na terra, porque ele foi rei de reinos, dono de reinos, né? E não tem ninguém que seja mais rico do que ele, nem vai ter, porque foi promessa de Deus. E diligência é a palavra onde ele usa muito, e a diligência é: faça melhor hoje do que você fez ontem. Seja sempre melhor amanhã do que tu é hoje. Isso aí, perfeito. Então eu acho que é isso que eu tenho que deixar para todo mundo. Buscar ser melhor. Busca ser melhor, Tânia, foi sempre. um prazer estar com você. O prazer viu? foi meu, Lucas. Muito feliz de você estar aqui e que seja o primeiro de muitos. Mas com certeza. É mais, galera, muito obrigado. Acompanhe a gente. Quem não segue ainda no Instagram pode seguir. Siga nosso também o Dermia Cash no Spotify. E é isso aí. E a Diva da Estética, né? A Diva da Estética, com certeza. Tá lá em Instagram, Diva da Estética, Face, Perfeito. Diva da Estética. Exatamente. Muito obrigado, até mais. Agradeço. Tchau.